Olá pessoal, novo episódio do Anhanguera Pod, podcast aqui da Faculdade Anhanguera de Uberlândia. E hoje com dois convidados ilustres, doutor André, advogado do nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, e doutora Juliana, coordenadora do curso de Direito. Fiquem muito à vontade para se apresentar e trazer aí informações, curiosidades sobre o curso, sobre o NPJ. Tem muita informação bacana hoje, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada, professor Gustavo Amoroso, nosso diretor. É sempre um prazer estar aqui, contribuindo para a nossa sociedade, algumas dicas importantes que nós vamos passar aqui hoje. Estou atualmente coordenando o curso de Direito, sou também professora do curso e advogada. E estou aqui com o doutor André Alves, que é nosso ex-aluno, e é advogado atualmente do nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o escritório modelo que nós temos aqui, que é o laboratório onde os alunos têm a possibilidade de fazer o seu estágio real, atender pessoas carentes que precisam ser assistidas no âmbito jurídico, para alguma demanda, orientação, conciliação, e nós estamos aqui para poder contribuir. Então, doutor André, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos debater alguns assuntos do nosso Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ, juntamente com a minha coordenadora, Juliana Mendonça. Nós vamos apresentar o núcleo e falar também sobre alguns temas importantes do direito, para a sociedade no geral e para nossos alunos também, da instituição. Nesse sentido, doutor André, eu queria saber de você, assim, o que é o Núcleo de Prática Jurídica, quais são as condições, qualquer pessoa pode ser um assistido, aqui a gente não chama de cliente, ok? A gente chama as pessoas que precisam de algum auxílio de pessoas assistidas. Tem alguma cobrança que é feita em termos pecuniários? Como que é o funcionamento? Então, o Núcleo de Prática Jurídica é uma estrutura dentro do curso de Direito, onde os alunos vão fazer a parte prática. Eles vão colocar em prática a teoria de dentro da sala de aula em casos reais, da população no geral. E essa população ela precisa ter alguns critérios para ser atendido de forma gratuita pelo nosso núcleo. Um dos critérios principais que nós analisamos é a questão de renda. A hipossuficiência, que é não ter condições de arcar com as custas, No caso do NPJ, são as custas com o advogado, que ele teria que pagar em honorários e que não garante as custas processuais do judiciário. Então, nós prestamos essa assessoria jurídica por meio de consulta, por meio de processo de representação mesmo do processo. É um serviço bem parecido com o da Defensoria Pública, em que eles prestam essa assessoria gratuita para a sociedade e nós fazemos então essas duas pontes, tanto o ensino prático para o aluno, que está finalizando a graduação de Direito, quanto para a sociedade, onde recebe esse serviço de forma gratuita. Uhum. E a pessoa, ela tem que ter aí uma renda familiar ou uma renda individual, até quanto? Para poder ter esse atendimento gratuito, ser amparada pela justiça gratuita? Nós utilizamos o critério de salários mínimos. Então, a família precisa ter até 3 salários mínimos para poder ser atendido aqui pelo nosso escritório, de forma gratuita. Então, caso ela não tenha essa renda, nós aconselhamos a buscar ou a Defensoria Pública, que vai ter os critérios próprios para atendimento, ou então um advogado particular. Entendi. E é sempre bom frisar que o doutor André, ele é o responsável por realização de todas as audiências, Os nossos alunos fazem atendimento, sempre com o acompanhamento dos nossos professores, que também são advogados. Atualmente, a professora Daniele Midori e a professora Priscila Guimarães. E aí eu queria saber, nesse sentido, doutor André, quais que são as causas, as áreas que são mais demandadas, mais procuradas hoje pela população lá para o NPJ? A população ela já tem essa consciência de quais as causas são atendidas pelo nosso Núcleo de Prática Jurídica, que são principalmente as dentro do direito de família, que fica dentro do direito civil, No direito de família nós atendemos questão de guarda, divórcio, pensão alimentícia, curatela, entre outras também, envolvendo responsabilidade, contratos, que estão dentro do direito civil também. Responsabilidade civil, direito consumidor, Direito consumidor também, sim. Vamos para alguns exemplos práticos aqui. Suponhamos que eu precise solicitar pensão alimentícia,
algum auxílio alimentar em termos aí de cuidados para os meus filhos menores e eu não estou tendo esse amparo do pai deles. Como que eu recorro ao NPJ? O que eu preciso de fazer, né? Como que eu consigo o pagamento dessas parcelas? Claro. Inicialmente nós vamos fazer essa triagem, né, para saber se cumpre os critérios do núcleo e pode ser atendido pela instituição, e posteriormente nós vamos verificar se a pessoa já fixou o valor judicialmente, se já tem esse valor definido, para poder entrar com o processo de execução. Aí nesse processo de execução nós utilizamos 2 ritos, né, principais, que é o da prisão e o da penhora. Então, a pessoa que não paga pensão alimentícia, que já teve isso determinado pela justiça, ela pode ir presa. Ela pode ir presa. Prisão civil por débito alimentar. Então, nós temos que ter essa consciência. A pensão alimentícia, ela não é só referente à alimentação, né? Muitas vezes a gente acha que é para a parte de comida, né, doutor André? Sim. Vai para muito além, é vestuário, educação, lazer, moradia. Sim, e é algo muito importante, né? Porque envolve pessoas que não têm condições de brigarem no judiciário por si só, que são crianças na maioria das vezes. Apesar da pensão também poder ser fixada para os pais, ou ampliar o parentesco, né? Os avós, para os no avós caso, né? também. São questões relacionadas a direitos da criança, né, e do adolescente. Então, a legislação ela entende que é algo muito grave. Por isso, até essa possibilidade de ser preso. E o prazo é de até 3 meses. Então, a pessoa pode ficar presa por 3 meses por algo que não está prevista no Código Penal, por não ser um crime previsto no Código Penal. Então, é uma prisão civil. E o padrão dessa pensão alimentícia geralmente é no valor de 30% de um salário mínimo, ou isso pode variar, doutor André? É um senso comum, né, da sociedade achar que existe um valor padrão, mas não tem previsto na nossa legislação nenhum valor referência de 30% do salário mínimo. O que o juiz vai analisar é o caso a caso e vai utilizar critérios como a possibilidade de pagamento de quem vai pagar a pensão, que geralmente é o genitor, e a necessidade da criança. Então, analisa esses 2 critérios e o juiz, em cada caso, vai definir um valor. Aí, esse valor ele pode ser sobre o salário mínimo, pode coincidir de ser 30% do salário mínimo ou não. Pode ser um valor fixo também. Pode até ser mais alto, né? Pode ser mais alto. Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre essa questão também que muitas pessoas nos procuram para a regularização de uma união estável, para conversão de uma união estável em casamento, para um divórcio. Queria que você explicasse um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo, qual que é a diferença básica que existe entre união estável e casamento. Certo. Os 2 são muito parecidos, tanto a união estável quanto o casamento nos seus efeitos, que é a questão de direito à herança, partilha de bens no divórcio, direito à pensão alimentícia. A diferença está mais no ato de formalização, que no caso do casamento é um ato solene, formal, enquanto na união precisa daqueles requisitos, a união ser duradoura, estável, pública. Nós aqui no Núcleo sempre aconselhamos a formalizar essa união estável por meio de escritura. Na escritura é, digamos, um ato formal em cartório, onde vai ter uma segurança jurídica maior. Então, não vai ter a necessidade de futuramente precisar ingressar com ação de reconhecimento da união estável, de ter que provar para o juiz aqueles requisitos. Então, a gente sempre aconselha a pessoa a formalizar a união no cartório, por meio de escritura. Mas as consequências dos 2 são bem parecidas, tanto do divórcio quanto do casamento. Quando o senhor fala em segurança jurídica, para quem está nos assistindo, a gente tem sempre essa preocupação, né, no mundo do direito de trazer uma tranquilidade para qualquer evento que possa acontecer no futuro. E a gente está falando muito até da questão patrimonial, né? Sim. Então, é possível, né, doutor André, a gente, numa união estável, quando a gente faz o registro dela lá no cartório, determinar como que vai ser a divisão de bens, Correto, não é? isso mesmo. E se não der certo, depois está mais fácil de resolver. Fica mais fácil, não vai precisar de provar todos esses critérios, né? E não fica a critério também do juiz, né? De reconhecer a união estável ou não. Então é sempre aconselhado formalizar, principalmente quando envolve patrimônio, que a gente sabe, né? Quando mexe no bolso, aí a pessoa... É onde a gente assusta, onde a gente né? assusta, E a gente faz esse atendimento aqui, né? Então, vocês que estão procurando uma união estável, uma regularização, uma conversão de união estável para casamento, até mesmo
a gente não torce para que dê errado, mas se precisar fazer um divórcio, uma dissolução de união estável, a gente também tem como ajudá-los, né? Vamos falar um pouquinho aqui da questão da lei de 2022, que deu a possibilidade, facilitou a alteração de um direito personalíssimo, né, que é o nosso nome. E aí eu queria saber se o NPJ pode auxiliar também as pessoas a mudarem o seu nome ou acrescentarem algum sobrenome, na questão também de gênero. Sim, claro. O NPJ consegue ajudar principalmente nessa parte de consultoria, porque hoje não é necessário mais entrar com ação judicial, justificar para o juiz o motivo, que é um constrangimento devido ao nome, para poder fazer essa alteração. Então, o prenome, ele foi possibilitada a sua alteração. Então, a pessoa basta comparecer em cartório, apresentar a documentação necessária para poder fazer a alteração do prenome, né? Que é aquele primeiro nome. Sem então, qualquer, gente, dificultador aí, né? Na questão de ter que apresentar uma sentença judicial, provar qualquer coisa, né? A lei, ela facilita essa questão do cidadão em relação à sua própria identidade, né, doutor André? Correto. E aí a gente vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, né, da respeitabilidade que nós temos que ter para uns com os outros. E você pode alterar o nome, o gênero, acrescentar o sobrenome, às vezes da avó, do pai que você não tem. E a partir de 18 anos, basta você ir direto no cartório. Uma vez você tem isso tudo, né, de forma facilitada. Posteriormente, se tiver que fazer outra alteração, aí a gente já tem que ir para aspecto processual, né, na justiça. Mas a lei, ela facilitou muito isso. Correto. É muito importante frisar essa questão de gênero, que hoje a pessoa trans, ela consegue fazer a alteração direto no cartório também. Então, sem a necessidade de um laudo psicológico, psiquiátrico, sem nada. A pessoa apresenta a documentação e consegue fazer essa retificação de acordo com o seu autopercebimento de identidade, de gênero. Isso é então, muito isso importante, é muito importante, né, para o princípio da dignidade mesmo. Vamos falar então de uma outra situação que algumas mulheres nos procuram aqui também, né? Que é a questão da violência doméstica. Nós temos muitas mulheres que nos procuram que são vítimas de violência doméstica. O que eu posso fazer nesse caso, doutor André? Correto. Infelizmente, apesar da legislação já ter mudado bastante, progredido em vários aspectos, ainda recebemos muitos casos de violência doméstica, partindo principalmente da parte do cônjuge varão, né, da relação. Então, nós sempre aconselhamos a buscar as autoridades policiais, o advogado, para poder orientar mesmo na questão das medidas protetivas, orientar de como fazer essa medida protetiva, que hoje pode ser feito direto em uma delegacia de polícia, pedindo afastamento do agressor, pedindo distanciamento. Então, as medidas protetivas, elas podem ser feitas de uma forma também mais desburocratizada, direto na delegacia, ou também na vara do juizado da família. A pessoa pode procurar o fórum, pode procurar o advogado. Nós sempre aconselhamos a buscar uma autoridade, não deixar aquela violência ficar impune, né? Porque ela tende sempre a piorar, né? De uma agressão psicológica, ela passa por uma agressão física. Então, todos os tipos de agressão, patrimonial, física, psicológica, elas vão estar dentro da Lei Maria da Penha, que vai proteger a mulher com essas medidas protetivas, né? E nós temos a Delegacia das Mulheres, né? Nós temos a SOS Mulher de Uberlândia. Sim. Então não deixem de procurar se isso estiver acontecendo com vocês. Não tenham medo, procurem ajuda, né? E se precisarem, nós também realizamos esse atendimento, essa orientação aqui de forma gratuita para quem precisar. Sim, Juliana, só uma observação, é que eu vejo muito aqui na prática as mulheres ficarem com certo receio mesmo de estarem prejudicando os filhos, a família, um constrangimento, como se estivessem erradas em denunciar, e acabam deixando de denunciar. Já atendi casos em que a mulher decidiu, para não prejudicar o filho, a família, para não se tornar algo maior. Só que muitas vezes tende a progredir, né? Essa violência se tornar uma violência mais, digamos, de uma violência mais leve passar por uma... Mais agressiva, recorrente, agressiva, podendo culminar até numa morte, né? Correto. Que é o que a gente assiste aí acontecendo, né? Bom,
eu queria saber um pouquinho também, doutor André, alguns assistidos nos procuram em relação à morte de algum familiar. Como que faz se uma pessoa morrer, deixar alguns bens ou algum dinheiro, né, na conta? É fácil retirar esse dinheiro por meio de alvará? Tem que ter uma judicialização por meio de um processo de inventário? Tem que obrigatoriamente ser feito, né, a partilha por meio de inventário? Eu queria que, sim, rapidamente, você nos contasse como que é esse atendimento nosso aqui. Então, tendo um ente familiar próximo falecido, é bom sempre buscar a orientação quanto antes, porque existe um prazo, né, para a pessoa iniciar o processo de inventário sem o pagamento de multa. Depois desse prazo, infelizmente, ela tem que pagar uma multa se ela não cumprir com esse prazo. Seria o processo de inventário, né, Juliana? Que a pessoa vai reunir os bens, apurar todos os bens que o falecido deixou, os bens, as dívidas também, direitos, obrigações, e vai fazer a divisão correta, e pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. Então tem essa facilitação. Na esfera extrajudicial, ela consegue, quando não está envolvido deficiente, quando não está envolvido menores, direitos de incapazes, né, ou relativamente incapazes, então tem essa facilitação na esfera extrajudicial que a pessoa consegue fazer de uma forma mais rápida e desburocratizada também. São os familiares que geralmente têm que requerer esse abertura de inventário. Geralmente o cônjuge, algum dos herdeiros, alguém próximo. Filho, tem que ter proximidade familiar. Uma proximidade. O senhor sabe esse prazo, qual que é de qual? O prazo é 60 dias. 60 dias depois que a pessoa falece? A pessoa falece, para poder E iniciar se passar, tem multa? Se passar, tem uma multa, sim. Então, pessoal, fiquem atentos a esse prazo, são apenas 60 dias, né? Interessante. Caminhando aqui para o final, doutor André, como aluno, ex-aluno, né, do nosso curso de Direito, como que hoje, né, sendo advogado, você vê a importância de todos esses atos, esse atendimento que o NPJ faz para a formação do estudante, do aplicador do direito? Então, com o tempo, né, a gente vai vendo a importância de ter aquela parte prática, que a gente geralmente não dá muito valor na faculdade, né, Juliana? A gente muitas vezes passa pelo núcleo de prática jurídica e, de certa forma, a gente não dá todo o empenho necessário. Mas a gente sempre aconselha buscar uma instituição que tem um núcleo de prática jurídica para poder se aperfeiçoar na parte prática também. Algumas instituições não possuem, substituem essa parte prática de outra forma, né, participação em audiência, que também é válido, mas tudo isso colabora depois para a formação do advogado ou de outras carreiras, né, que o graduando escolher. Então é muito importante a pessoa fazer essa análise e dar o devido valor, né? E esse recado vai para os alunos também da nossa graduação. Chegar lá no 6º, 7º período, focar no NPJ, fazer as petições bonitinho e depois já vai ter uma facilitação, né, na carreira. Isso que o doutor André falou, gente, é muito importante porque não é toda instituição de ensino que oferece uma estrutura como a nossa. Já te convido a conhecer, caso você queira ser, né, um aluno do curso de Direito, seguir na carreira jurídica, porque aqui os nossos atendimentos são reais. São pessoas, né, como você, que está precisando de uma orientação, que vêm aqui, nos procuram e tem total assistência. Então, os nossos alunos, eles são assistidos pelos professores, pelo Dr. André, por mim, e nós temos aqui um atendimento diferenciado, para que realmente a gente consiga dar uma solução, uma resposta aí para o seu problema, né? Então, a gente leva muito a sério o que nós fazemos aqui, né, Dr. André? Bom, e aí eu queria, né, finalizar aqui dizendo, que você, como um recado final, o que você poderia dizer para quem está nos assistindo? Doutor André, qual que é o telefone, horário de atendimento? Eles podem chegar aqui, lá na sua sala, como que é? Sim, é que a gente sempre busca essa proximidade, né, com os assistidos. Apesar de ser um serviço gratuito, a gente não deixa a desejar. Busca sempre ter esse contato, um atendimento individualizado com o assistido. Nosso horário de atendimento está sendo das 11 até as 18 horas. Aí nosso telefone é 3292-1906, com o DDD 34, é necessário adicionar o DDD, tem o WhatsApp também, então quando for adicionar, coloca o DDD na frente, o número, e chama a gente no WhatsApp. Aí a gente vai analisar o seu caso, se cumpre os critérios aqui do nosso núcleo para poder fazer esse atendimento. Só não deixem de buscar, né, o
o caso de vocês, a demanda de vocês jurídica, porque é algo muito importante, é algo que muitas vezes a pessoa fica constrangida, fica se achando até sem o direito, mas quando chega aqui a gente informa, né, direitinho como que funciona, e aí ela decide ingressar com a respectivação. Então é algo que eu diria que o direito não vai socorrer aqueles que dormem, né, Juliana? O direito não socorre quem dorme. Então a pessoa ela precisa ter essa iniciativa para a gente conseguir ajudar ela de forma efetiva. Além dos núcleos de prática jurídica, que a maioria das faculdades aqui em Uberlândia oferecem, tem também a Defensoria Pública. Muitas vezes, quando a gente não consegue atender, a gente encaminha a pessoa para a Defensoria Pública, que também presta um serviço excelente, gratuito, né, para a sociedade, que não deixa a desejar, que não fica atrás de nenhum escritório particular. Então, seria isso, ir atrás dos direitos, buscar informação para conseguir resolver a sua demanda. Então, assim, quero te agradecer muito, viu, doutor André, pela participação aqui hoje. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação, a gente sente muito orgulho, né, de termos aqui um egresso, hoje sendo advogado do NPJ, comandando aí as nossas ações. É sinal que ele aprendeu direitinho, né? Sim. E aí, pessoal, queria deixar um recado para vocês, né, que queiram também fazer o curso de Direito, nos procurem aqui na faculdade, para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível, né, dentro das suas possibilidades também. Todo o trabalho que é feito aqui pelo NPJ é um trabalho extremamente voltado para a questão de responsabilidade social. Então, nós temos isso muito marcado no nosso DNA. Né? Então, muito obrigada a todos e, mais uma vez, o telefone do NPJ é o 3292-1906. Sigam o nosso Instagram do curso Direito Anhanguera Uberlândia e também o da nossa faculdade Anhanguera, ok? Muito obrigada, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.